O Yuri Alberto é a grande novidade do treinador Dorival Júnior para o confronto contra a Chapecoense, próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Mas, por outro lado, a ausência do Caio César acabou pegando muitos de surpresa. Sobre isso que falaremos agora, e também a lista de relacionados, as opções que o Dorival, jogadores disponíveis para o próximo compromisso, que será pelo Brasileirão. Muita pressão, necessidade de vitória e, claro, muitos rumores envolvendo Dorival Júnior. Antes dos assuntos, claro, gostaria de pedir a você para deixar o like para poder fortalecer o nosso trabalho. É o seu like que faz com que a plataforma espalhe o nosso trabalho para que mais pessoas possam assistir e ficar informados sobre as notícias do Corinthians. E também, quem não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais e também deixe o hype, que também é importante para o nosso trabalho. Bora lá, vamos falar de Corinthians. O Corinthians tem um jogo muito importante contra a Chapecoense na quinta-feira, dia 19/3, jogo da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians tem extrema necessidade de vitória. Até aqui já são 5 jogos sem vencer e uma pressão enorme para os lados do treinador Dorival Júnior. Apesar do Marcelo Paz garantir que não tem pressão, sabemos que os resultados precisam voltar. Corinthians necessita encontrar o caminho das vitórias. Por exemplo, a última vez que o Corinthians venceu, justamente nesse jogo contra a Chapecoense, vai completar já um mês. Se tratando de Corinthians, dos jogadores que nós temos, ficar 5 jogos sem vitórias, claro que sabemos que a pressão vai aumentando. E também, claro, existem os riscos para os lados do Dorival, não somente pelos resultados do futebol, mas absolutamente pela questão das declarações do Dorival e tudo mais, sempre questionando alguns detalhes da diretoria. E, claro, as declarações do Dorival envolvendo o André, absolutamente que acabaram irritando muitos que estão ali próximos ao presidente Osmar Stabile. Mas, capitão, você está dizendo que se o Corinthians perder para a Chapecoense, o Dorival será demitido? Primeiramente, tudo pode acontecer. Eu acredito que não, mas eu vejo, por exemplo, não vencendo a Chapecoense e não vencendo o Flamengo. Vamos falar aí, de repente, 2 derrotas. Absolutamente que a situação para o Dorival, ao meu ponto de vista, juntando as declarações dele, eu acho que ficarão insustentáveis. Claro, tem a questão da multa rescisória do Dorival, que é cara e tudo mais. Para mandar o Dorival embora, o Corinthians precisa ter dinheiro. A multa parece que são 8 milhões de reais. Enfim, são vários fatores. Não tem como garantir nada, mas claro que a pressão ela vai aumentando cada vez mais. Enfim, então o jogo contra a Chapecoense é importantíssimo vencer. Vamos lá. Alguns detalhes do Corinthians que já está em Chapecó chamaram a atenção. Por exemplo, jogadores que não viajaram. Sabíamos, por exemplo, que alguns jogadores poderiam ser poupados, como por exemplo o Memphis, o Gabriel Paulista. Nós tínhamos uma certa noção. O que acabou chamando a atenção foi a ausência do Caio César. O Caio César ficando de fora acabou surpreendendo muita gente. E de repente, muitos já estão perguntando: será que o Caio César machucou de novo? Será que aconteceu alguma coisa? O Corinthians ainda não se pronunciou de forma oficial sobre a ausência do Caio César, mas deve ser por controle de carga. Claro, vamos aguardar as informações oficiais do clube. Bom, esses são os jogadores que não viajaram para o jogo contra a Chapecoense: Memphis, Gabriel Paulista, o André Carrilho e o Caio César, que, como eu disse, a ausência do Caio César acabou surpreendendo e preocupando. Será que preocupa? Será que aconteceu alguma coisa? Agora vamos para as opções do Dorival, os jogadores que viajaram. Bora lá. Hugo Souza, o Cauê e o Matheus Correia são os goleiros. Lembrando que o Felipe Longo também é opção, mas já vem aliás, não é opção, mas ele já vem um tempo fora. O Felipe Longo está machucado. Laterais: Matheus Bidu, o Mateuzinho, o Fabrício Angileri e o Pedro Milan. Todos viajaram, com exceção do Jacaré, que também está fazendo parte do Sub-20. Zagueiros: Gustavo Henrique, André Ramalho e João Pedro Tchoca.
Meio-campistas, Matheus Pereira, Zacarias Labiá. Labiá novamente relacionado, no jogo anterior ele ficou de fora e levantou alguns rumores, mas agora é opção novamente, ele que não viajou para o clássico contra a equipe do Santos. Breno Bidon, Alan, Dieguinho, Ranielli, Charles, Rodrigo Garro e André. As opções do Dorival para o meio de campo. Ataque. Yuri Alberto, a grande novidade, finalmente o Yuri Alberto está de volta, a excelente notícia. Guinegão, Kaique, Pedro Raul e o Vitinho, portanto, esses são os jogadores relacionados que ficaram à disposição do treinador Dorival Júnior para esse jogo contra a equipe da Chapecoense, jogo da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que, como eu disse a vocês, o Corinthians tem necessidade de vitória. A minha opinião quanto ao retorno do Yuri Alberto e principalmente a ausência do Caio César, que muitas perguntas estão surgindo sobre o Caio César. Primeiramente, o Yuri Alberto é a grande novidade, é uma grande notícia, é uma excelente notícia ter o Yuri Alberto de volta. E claro que muitos ficaram preocupados com o Caio César. Por quê? Porque o Caio César, nos 3 jogos que ele participou, ele jogou demais. Contra o Flamengo, ele entrou e já demonstrou uma grande qualidade naquele jogo da final da Supercopa do Brasil. Deu uma assistência contra o Capivariano, que foi quando ele se machucou, no início do mês de fevereiro. Ele também estava jogando demais. Era o principal nome ofensivo do Corinthians até sair machucado. Contra o Santos, o Caio César arrebentou, fez seu melhor jogo desde que ele chegou ao Corinthians. Jogou demais, todas as jogadas ofensivas do Corinthians passaram por ele. Inclusive o gol do Memphis, o golaço do Memphis, foi assistência dele. Então, Caio César preocupa? Será que ele está lesionado? Eu vou ser sincero com vocês, eu acredito que não, acredito que seja controle de carga mesmo, de repente para não forçar e ter um Caio César 100% para domingo. E claro, essa questão de poupar jogadores acaba dividindo opiniões. Por exemplo, muitos ficam chateados pelo fato de sempre tem aquela questão, será que os jogadores escolhem os jogos para que tenham um desempenho melhor? Quando você poupa jogadores como o Dorival fez, ele está escolhendo o jogo. Por exemplo, ele está escolhendo poupar para ter, de repente, o melhor contra o Flamengo. Então, ele está escolhendo o jogo. Enfim, é uma discussão que acaba se prolongando muito. Eu, particularmente, fico feliz com o retorno do Yuri Alberto, mas... E aí podemos pensar na configuração do ataque. Será que teremos Vitinho e Yuri Alberto? De repente um ataque com mais mobilidade, um ataque com mais velocidade, ou de repente um Yuri Alberto, Pedro Raul, Yuri Guinegão, ou o Kaique também, que daria uma versatilidade e uma velocidade maior. Fato é que não sabemos exatamente nem se o Yuri Alberto deverá começar o jogo. Eu acredito que sim, mas só saberemos mesmo uma hora antes do jogo. Então, é um jogo que tem pressão, principalmente para os lados do Dorival, queira ou não. O Dorival já atingiu a sua pior marca desde que ele chegou no Corinthians. Aliás, ele igualou a sua pior marca, que são 5 jogos sem vitória. Isso não acontecia desde desde o ano passado, entre maio e julho, que ele teve essa sequência ruim de 5 jogos sem vencer. E absolutamente que nós queremos que o Corinthians reencontre o caminho das vitórias. Claro, falando de Campeonato Brasileiro, queremos que o Corinthians brigue pela parte de cima da tabela e não que novamente seja um campeonato lutando contra o rebaixamento. Então, esses 2 detalhes que chamam a atenção para esse jogo: a excelente notícia, a grande novidade que é o Yuri Alberto, a ausência do Caio César acabou surpreendendo muita gente, muitos preocupados, mas eu acredito que não tem nada demais com ele, essa questão mesmo de controle de carga. Claro, vamos aguardar o pronunciamento oficial do clube, como o Corinthians vai informar a ausência do Caio César. Para mim é o mesmo caso que aconteceu, por exemplo, com o Zacarias Labiá,
questão de preservação física mesmo, mas claro que nós ficamos preocupados. Então, para você que chegou até aqui e assistiu esse vídeo, um vídeo até diferente que nós estamos acostumados a fazer, é que os dias que eu não tenho condições de fazer a live, eu acabo gravando esse vídeo rápido, principalmente a véspera de jogo, para tentar trazer alguns detalhes sobre como o Corinthians está se configurando para o próximo compromisso, que será na quinta, jogo das 21h30, sétima rodada, contra a equipe da Chapecoense. Então, muito obrigado a você que chegou até aqui, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até esses momentos finais. E peço para você deixar seu like mais uma vez e, claro, seu comentário, que é importante demais aqui para o nosso trabalho. O que vocês acham? Vamos fazer o seguinte: quem vocês acham e quem vocês querem, aliás, que sejam os atacantes titulares nesse jogo contra a equipe da Chapecoense? Eu vou ser sincero com vocês. Acho que ficaria interessante um Vitinho e Yuri Alberto, um ataque de repente mais rápido, ou caberia até o Kaique com as características. Para mim, vamos lá então, tem que escolher dois, Vitinho e Yuri Alberto. E vocês? Coloquem aí nos comentários quem vocês gostariam que fossem os atacantes. Também, o que vocês acham que aconteceu com o Caio César? Será que é preservação? Será que de repente aconteceu alguma coisa? Lembrando que o Caio César se machucou com menos de 12 minutos contra a equipe do Capivariano no início do mês de fevereiro, mas se Deus quiser não é nada não. E também deixem um like, mais uma vez eu peço, que isso é importante para nós. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!